Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a parte de joias espirituais da semana 12 a 18 de dezembro. Então vamos para o nosso vídeo e vamos ver as joias espirituais que encontramos. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando sempre a sua vida. Vamos então considerar a primeira pergunta da nossa apostila, que está baseada no livro de 2 dos Reis, capítulo 17, o versículo 29, que diz assim: No entanto, cada nação fez o seu próprio Deus, e elas os colocaram no santuário dos altos sagrados que os samaritanos tinham feito. Cada nação fez isso na cidade em que morava. Então a pergunta é: quem eram os samaritanos citados nesse versículo? Com o tempo, esse termo passou a se referir a quem? Então a resposta: então os samaritanos, na verdade, eram aqueles que moravam em Samaria, que foram levados pelo rei da Síria após o exílio daqueles israelitas que moravam ali. Então, com o tempo, esse termo ele passou a se referir a esse povo que o rei da Síria trouxe para morar em Samaria e o restante dos israelitas que já viviam também em Samaria. Então, essa é a resposta reduzida. Então, a segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, o primeiro destaque que nós podemos considerar é o capítulo 16, o versículo número 10, que diz assim: O rei Acais foi então a Damasco, ao encontro de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Quando viu o altar que havia em Damasco, o rei Acais enviou a Urias, o sacerdote, um projeto do altar que mostrava como ele era e como tinha sido feito. Então, depois de Tiglat-Pileser destruir as duas nações que ameaçavam Judá, o rei Acais achou que ele era seu amigo e foi visitá-lo em seu país e copiou parte de sua religião. Lição para nós: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ali diz em parte que más companhias estragam bons hábitos. Embora Acais já não tinha bons hábitos, pois não fazia a vontade de Jeová, piorou o que já estava ruim. Então devemos escolher muito bem as amizades que valoriza o nosso lado espiritual e jamais copie ou pratique atos pagãos que desagrada o nosso Deus Jeová. Outra joia que nós podemos encontrar ainda no capítulo 16 é no versículo número 11, que diz assim: Urias, o sacerdote, construiu o altar de acordo com todas as orientações que o rei Acais tinha enviado de Damasco. Urias, o sacerdote, terminou de construir o altar antes de o rei Acais voltar de Damasco. Então Urias, sendo o sacerdote do templo de Jeová, ele nunca deveria ter feito um altar para adorar outro Deus e, pior ainda, fez na frente do templo de Jeová, pela ordem do rei. Lição para nós: até que ponto iremos acatar uma ordem que vá diretamente contra as ordens de Jeová, mesmo correndo risco de vida? Que possamos sempre fazer a vontade de Jeová, independente das ameaças, e que assim possamos realmente mostrar que aceitamos Jeová Deus como nosso Rei. Vamos ainda encontrar mais uma joia espiritual, agora no capítulo 17.
capítulo 17, o versículo é o número 9, que diz assim: Os israelitas buscaram coisas que não eram certas aos olhos de Jeová, seu Deus. Construíram altos sagrados em todas as suas cidades, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Então os israelitas, por não terem buscado a Jeová, mas buscado outros deuses ou coisas que não eram certas aos olhos de Jeová, os israelitas mais uma vez foi levado a exílio. Lição para nós: o mundo hoje ele nos força a tomar decisões a todo momento ou buscar coisas que aparentemente pareça ser certo, mas que no final só nos levará à destruição ou ao exílio espiritual. Que nós sempre possamos querer fazer a vontade de Jeová e assim receber as bênçãos eternas. Ainda no capítulo 17, podemos considerar o versículo agora o 18, que diz assim: Por isso, Jeová ficou muito irado com Israel e os removeu da sua vista. Não deixou restar ninguém, somente a tribo de Judá. Jeová, depois de dar várias advertências ao seu povo, ele ficou irado e removeu a todos, deixando só a tribo de Judá. Lição para nós: Jeová hoje, ele não faz diferente. Ele avisa a todos, tanto aos incrédulos, bem como os cristãos, da maneira de como reagimos à advertência de Jeová, vai determinar para nós vida abundante ou morte eterna. Então a pergunta que surge: qual dela você escolherá? Então, medite nessa pergunta. E ainda mais uma joia no capítulo 17, é o último versículo, versículo 41, que diz assim: Assim, essas nações passaram a temer a Jeová, mas também serviam às suas próprias imagens esculpidas. E até hoje, tanto os seus filhos como os seus netos estão fazendo assim como os seus antepassados fizeram. A nação que foi morar em Samaria aprendeu a temer a Jeová, mas continuaram a adorar sua própria imagem esculpida. Lição para nós: muitas pessoas que aprendem a servir a Jeová hoje, elas precisam fazer muitas mudanças na vida. E uma delas é a adoração de imagens. Então que nós possamos também ter essa mesma atitude, deixar para trás todas as práticas erradas e adorar a Jeová de coração. Pois se nós tememos a Jeová, acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós devemos deixar tudo para trás e segui-lo continuamente. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que essas joias espirituais possam ser proveitosas para você e que de alguma forma possa lhe ajudar a preparar melhor a sua reunião. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação e pensamento. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.